quero. Tá carregando. Ah, sim, apareceu um monte de figura aqui. E aí? Mas não é essa aqui, peraí. Deixa eu só ver qual que é a tela que eu quero compartilhar. Tela inteira. Ah, por que ela não quer ir? Tá escrito aí morfologia? Tá. Morfologia? Tá. Ótimo. Então, vou colocar aqui e a gente vai... Aqui eu trouxe, inclusive, como a gente vai começar de cão e eventualmente tenha gato, eu trouxe dessas duas espécies até para a gente ter alguns comparativos em termos de morfologia e padrão de coloração, que eu acho que pode nos ajudar, tá? Então, o que a gente tem aqui? Do lado esquerdo, a gente tem as principais células do cão e do lado direito, o do gato. Teoricamente, essas células são para ser muito parecidas, inclusive entre espécies animais, eventualmente uma ou outra célula que eu vou comentar que pode parecer com um padrãozinho um pouco diferente. Então, eu sei que pode parecer básico, mas eu acho que a primeira definição, quando a gente vai fazer a interpretação de uma célula, é avaliar duas coisas numa ordem didática, tá? Então, a primeira coisa que a gente avalia é núcleo. Se essa célula tem um núcleo dividido ou se essa célula tem um núcleo único, tá? Então, se ela for uma célula com núcleo dividido, a gente também chama essa célula de polimorfonuclear. E aqui vocês vão ver que nesse padrão da esquerda, aqui, ó, nessa coluninha da esquerda, eu tenho só células com núcleo dividido, ok? Então, o neutrófilo, o primeiro, eosinófilo, o segundo, e o basófilo, o terceiro. Qual que é a diferença entre eles? Bom, a gente já viu que o núcleo é dividido, tá? Mas além do núcleo ser dividido, essas células têm em comum a presença de grânulos no citoplasma. E é isso que dá o nome à célula e o que ajuda a gente a diferenciar entre uma e outra. Então, o neutrófilo, ele recebe esse nome neutro porque os grânulos dele, embora estejam presentes, eles não têm um padrão tintorial. Então, normalmente, a célula, quando a gente observa no esfregaço, a gente vai ver só o núcleo e um citoplasma bem pálido, inclusive bem mais claro do que esse que a gente está vendo nessa foto, tá? Então, às vezes a gente nem consegue observar muito bem a membrana que delimita a célula. Então, por causa disso, ele recebe esse nome. Ele não tem grânulo com padrão tintorial nenhum. É uma célula que a gente observa muito mais facilmente o núcleo bem dividido e esse núcleo ele tem uma cromatina densa, o que faz com que cada segmento desse núcleo seja de um roxo muito escuro, tá? Então, essa célula tem segmentos, parece uma linguicinha, um cordão de linguiça, e esse núcleo, então, tem essas divisões, parecendo, né, os gomos da linguiça, e é bem escurinho, bem denso, tá? Mas eles são ligados, né, família? Eles têm Tem que ter ponte fiozinho. internuclear. Tem que ter Tá. a ponte internuclear. Eventualmente, Natália, o que acontece é que a gente está vendo, quando a gente faz o esfregaço, uma matriz que acaba sendo bidimensional. Então, às vezes, dependendo da posição do núcleo, eu não consigo enxergar direito essa ponte, porque às vezes eu tenho ali uma visão do núcleo na transversal, ao invés de ter a visão do núcleo na longitudinal, como a gente está falando aqui, tá? Entendi. Mas, tecnicamente falando, eu tenho que ter essa ponte internuclear, ok? Depois eu vou mostrar fotos disso para vocês. Okay. Então, esse aqui é como se fosse um neutrófilo maduro. E aí, o neutrófilo, para ser chamado de maduro, ele tem que ter de 3 a 5 lobulações nucleares. Então, eu tenho que ter um gominho de linguiça, uma ponte internuclear, outro gominho, outra ponte internuclear e assim por diante, tá? Vocês vão ver, inclusive, que dentro desse núcleo, quando a gente não tem exatamente essa constrição, né? Essa parte mais estreita do núcleo, ainda assim, quando eu tenho uma tendência, né, uma constrição, que é o que a gente chama. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pequena constrição, aqui eu tenho outra pequena constrição, e isso já é caracterizado como divisão nuclear, tá? Ok? Então, eu não preciso ter a parte da ponte nuclear muito bem definida, tá? Peraí, Quando eu tenho mais de 5 lobos desse núcleo, então, por exemplo, eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. Aí a gente diz que esse neutrófilo, ele está hipersegmentado, porque ele tem mais do que 5 lobos nucleares. Alguém vai fazer alguma pergunta?
Era eu. A divisão, então, a gente consegue ver por essa parte mais fina do núcleo? Exato, por essas constrições ou a presença dessa pontezinha. Você consegue ver um filetinho aqui, ó? Esse filetinho é o que a gente chama de ponte internuclear, Ah, tá, sim. Lá no tá? monócito, por exemplo, não tem, né? Porque ele é uma Não coisa só, né? tem. Ah, tá. Porque aí essa é a diferença, tá? Essas duas células aqui da direita são mononucleares, ou seja, o núcleo é único. Ele não pode ter constrição com ponte internuclear, porque eu tenho aqui uma célula mononuclear. Então, aqui, a única célula com a qual esse monócito poderia ser confundido é com células jovens da linhagem neutrofílica, que é outro assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tá? Beleza. Então, podemos começar com células maduras, para depois a gente falar das células imaturas? Eu acho que assim fica mais fácil. Então, nesse slide aqui, só tem célula madura, célula adulta, tá? Na sua fase mais final de maturidade, maturação. E aí, o que diferencia esse neutrófilo segmentado, então, de um eosinófilo, é que o eosinófilo, eu não sei se vocês conseguem notar aí nessa figura, ele tem grânulos que dão um nome a ele, que são grânulos eosinofílicos. E a eosinofilia, ou a eosina, é cor-de-rosa. Então, a gente vê no citoplasma, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, bolinhas cor-de-rosa nesse citoplasma, que é o que vai diferenciar, então, esse eosinófilo desse neutrófilo segmentado. Ah, e o núcleo poderia? Não, porque o núcleo do eosinófilo é tão segmentado quanto o núcleo do neutrófilo. Então, vocês veem aqui, ó, um lobo nuclear, uma constrição, outro lobo nuclear, outra constrição, outro lobo nuclear, e assim sucessivamente. Então, esse eosinófilo aqui tem 1, 2, 3, 4 segmentos nucleares, tá? E aí ele é chamado de eosinófilo. Quando a gente não dá sobrenome nenhum, a gente considera que é a célula madura. Então, neutrófilo segmentado é a célula madura. Eosinófilo seria o eosinófilo segmentado, que também é a célula madura. O que acaba acontecendo aqui como um detalhe é que esses grânulos do eosinófilo, eles têm muito peso, porque eles têm muito constituinte enzimático no seu interior. Então, por eles serem pesados, às vezes quando a gente passa no corante, um ou outro desses grânulos acaba sendo destacado da célula. Então, vocês veem aqui, ó, que eu tenho uma parte branquinha, arredondada. Isso aqui não são vacúolos, na verdade são grânulos que foram desprendidos. Então, além da gente poder observar a célula pela granulação evidente, a gente também pode observar a célula pela eosinofilia difusa no citoplasma. Então, a gente vê que eu tanto tenho o grânulo, quanto eu posso ter destacamento desse grânulo, mas ainda assim a célula tem uma eosinofilia difusa no citoplasma, tá? Do lado direito, aqui a gente vê que o gato tem mais ou menos o mesmo comportamento. Então, o neutrófilo segmentado tem segmentos nucleares, pontes internucleares, um citoplasma mais translúcido, sem muito grânulos evidentes, né? Uma membrana citoplasmática que às vezes até passa desapercebida também. E o eosinófilo, diferente um pouquinho do eosinófilo do cão, aqui no gato, vocês vão ver que o grânulo ele é mais espichadinho, ele é mais compridinho, ele não é tão redondo quanto é o grânulo do eosinófilo do cão. Vocês conseguem notar isso aí? Então, o eosinófilo do cão é bem redondinho. O grânulo é o branquinho, né? O grânulo é esse rosa aqui, onde está a ponta da minha seta. Ah, o rosa. O branquinho é a localização do grânulo que se desprendeu. Tá. Consegue notar aqui a diferença? É exatamente a memória da bolinha, ó. Que eu tô Você tá vendo o meu mouse aí? Tô vendo o mouse. Então, o grânulo é mais... um grânulo evidente. Uhum. E aqui em cima eu tenho aonde a localização da onde antes havia um grânulo, mas que se desprendeu. Então eu fico um espaço. Ah, tá. Ainda assim, olha, por exemplo, aqui onde eu tô com a seta não tem grânulo, mas eu tenho uma eosinofilia difusa, de fundo, tá vendo? Uhum. Então, a célula, de modo geral, tem um citoplasma cor-de-rosa. E a diferença que você estava explicando é que no gato não é tão redondinho. É espichadinho. Vocês conseguem ver que aqui é meio bastonetoide, aqui, ó, meio bastãozinho? Parece Sim, eu ampliei o máximo que eu consegui aqui. Assim, mas ainda assim, alguns eu consigo ver. Que a cor é rosa. Vocês notam que a cor do grânulo é cor de rosa? Sim. Sim. Ótimo.
Isso depende do corante, Fábio? Sempre vai ser assim, com esses corantes normalmente utilizados, não tem variação. Vai ser rosa, vai ser roxinho? Pode ter uma variação em intensidade, mas não em palheta. Tá. É rosa, nunca vai ser roxo, nunca vai ser púrpura, nunca vai ser... Então, ele pode ser um rosa mais forte, mais pink, ele pode ser um rosa mais claro, mas ele sempre vai ser rosa. Ser rosa, tá. E o basófilo, que é inclusive uma célula que a gente tem muita dificuldade de encontrar, porque são células raras na corrente circulatória, são células que passam muito rápido para o tecido, né? Ele tem o mesmo padrão do núcleo, ou seja, o núcleo é dividido. Você vê aqui que o núcleo ele tem, inclusive, constrições bonitinhas, tem pontes internucleares. Mas o citoplasma, ao invés de ser rosa, ele é mais basofílico. Por isso que a célula recebe esse nome, basófilo. Então, a cor que dá no citoplasma, que pode ser difuso, ou às vezes a gente vê granulação, é muito parecido com a cor do próprio núcleo. Não sei se vocês notam aqui nessa célula, né? Vocês estão notando que aqui é um padrão muito parecido com a cor do núcleo? Sim, bem próximo. E ele é mais arroxeado, tá? Menos rosa e mais arroxeado. No gato é mais fácil da gente ver o grânulo. Olha aqui na foto da direita. Eu consigo ver o grânulozinho e esse grânulo é roxo e não rosa. Você nota a diferença entre eosinófilo e basófilo aqui? Sim, tá bem diferente, né? Isso. Qual que é a minha sugestão, muitas vezes? Quando a gente tem dúvida na identificação, como a célula de predomínio é sempre o neutrófilo, a gente vai e observa primeiro o neutrófilo. Decora como é que ele é. Como é que está o padrão de coloração da lâmina. Aí, assim que eu achar um eosinófilo, eu comparo. Quando eu achar um basófilo, fica mais fácil eu identificar, porque eu já sei o que é um neutrófilo e já sei o que é um eosinófilo. Ok? Essa célula aqui é mais rara da gente ver. Depois eu tenho fotos ali para a gente poder fazer um treinamento coletivo aqui, para vocês me dizerem o que vocês acham. Tá bom. Tá? E aqui, ó, na direita desse quadro aqui do cão, a gente tem o linfócito, que é uma célula mononuclear. Essa é a mais fácil da gente identificar, porque normalmente o núcleo é redondo. Ele é um núcleo que tem bastante densidade, então ele é um núcleo de um roxo bem escuro. E que, na maior parte das vezes, a gente tem linfócitos de 3 tamanhos diferentes, pequenos, médios ou grandes, tá? Quando ele é pequeno, o núcleo praticamente ocupa todo o citoplasma. Então, como esse da foto aqui, né? Vocês estão vendo bem pouquinho o citoplasma dele. Quando ele é médio, você consegue ver um pouquinho mais de citoplasma. Um exemplo bom é esse do gatinho que está aí do lado, tá vendo? Eu consigo ver um pouquinho mais do citoplasma. E quando ele é um grande linfócito, eu vejo ainda mais citoplasma. Mas ainda assim, o núcleo é único, ou é redondo... Aqui ele está até meio triangular, né? Mas ele pode, às vezes, ter o formato riniforme, um formato de um grãozinho de feijão. Então, pode acontecer também nesse núcleo do linfócito, tá? Então, essa é uma célula, assim, bem mais fácil da gente identificar. Difícil é confundir, né? A não ser que ele esteja atípico, né? Mas não é o nosso foco inicial agora, ok? E o monócito, que é essa célula aqui, quem olha, bate o olho às pressas, pode até achar que é um núcleo dividido. Mas não é. Ele, na verdade, ele tem 2 características legais para a gente poder começar a conversar sobre ele. Primeiro, que ela é a maior célula que está na corrente circulatória. Então, muitas vezes, né, a gente, quando faz a interpretação comparativa, a gente vê que o neutrófilo é uma célula bem menor. E esse monócito, se você bater o olho no núcleo, que é essa parte mais escura que você está vendo aqui, ele tem um núcleo com uma cromatina mais frouxa. Então, ele não é um roxo denso, um roxo fechado, como esse aqui do neutrófilo. Eu não sei se vocês notam que ele parece meio algodonoso, passa um pouquinho de luz em alguns feixes aqui, vocês notam isso? Sim, dá para ver. Porque esse núcleo ele tem uma cromatina mais frouxa, é menos densa. E, normalmente, o citoplasma dele é mais volumoso, tem uma boa definição de membrana citoplasmática e ele tem uma basofiliazinha, e ele tem uma tendência, uma basofilia em degradê na origem central em direção à membrana citoplasmática. Então, vocês notam que aqui na membrana citoplasmática é mais escurinho? É bem sutil, né? Assim, eu tô vendo. Ok? Levemente mais escuro. Maior, é uma célula maior, tem uma cromatina nuclear mais frouxa, é uma célula mononuclear, então você não vai ver essas pontes internucleares nela, tá? Uhum.
e ela tem uma basofilia difusa periférica, ok? Eventualmente, quando essa célula aqui está em processo fagocítico, porque essa aqui é a que tem capacidade de fazer grandes fagocitoses, porque neutrófilo não tem fagolisossomo, né? Mas o monócito tem. Então, quando ele funde o fagócito ao lisossomo, ele faz vacolização. Como nessa foto aqui do gatinho, a gente também consegue ver, ó. Então, é uma célula grande, tem um núcleo com uma cromatina mais frouxa, tem essa basofilia que é mais periférica, a gente nota aqui, e ele faz vacúolos. Vocês estão vendo essas áreas brancas arredondadas aqui, ó? Uhum. É a fusão do fagolisossomo. Então, aí aqui a gente fala que esse é um monócito que está ativado. E aí facilita a nossa identificação, tá? Nossa, interessante, sabe? São detalhes assim, se você não mostrasse, eu não iria perceber. É muito Mas com um interessante. pouquinho de treino, a gente começa, especialmente quando a gente está na lâmina e tem dúvida, procura a célula de predomínio, dá uma olhada em como é que é o padrão tintorial, se elas estão na morfologia normal, porque aí no comparativo a gente consegue, muitas vezes, fechar mais diagnóstico, né? Então, essa aqui é a morfologia normal, tá? Aí, qual que é uma outra coisa que a gente também vai precisar discutir? Rapidinho, só para eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho várias fotos de várias alterações, inclusive, mas o que eu queria mostrar para vocês, que às vezes também pode acontecer, é o que a gente chama de desvio, que é isso daqui, ó. Então, quando a célula, por exemplo, da parte neutrofílica, né? Porque eu vou comentar isso porque eu lembro da gente ter uma lâmina, né, Pimpão, com essa identificação. Então, aquele neutrófilo que eu comentei com vocês, que era um neutrófilo que tinha aqueles segmentos nucleares e que não tem o citoplasma bem definido, esse desenho até nem tá bonito, mas ele é didático, tá? Então, vou usar ele, mas depois eu mostro fotos de células de verdade. Ele teve uma origem. E quem deu origem a esse neutrófilo segmentado maduro foram células que foram se segmentando, tiveram o núcleo sendo segmentado aos poucos. Então, se vocês olharem aqui para esse desenho à esquerda, a gente vai ver que na origem, lá naquela célula blástica que ainda tinha condições de fazer mitose, ela era uma célula muito parecida, inclusive, com linfócito, né? Uma célula mononuclear, que o citoplasma era bastante ocupado, né, por esse núcleo. E aí ela foi amadurecendo e dividindo e dando origem aos seus, né, sucessores. E aí na corrente circulatória, eventualmente, a gente pode encontrar essas células aqui, que são as células mais jovens do neutrófilo segmentado. E o primeiro deles que a gente observa, que é o que dá origem imediata, é aquela célula que tem o núcleo que ainda está no formato de bastonete, que é esse aqui, ó. Então, é aquele núcleozinho que ainda não dividiu, não fez as pontes internucleares, não teve constrição do núcleo, tá? Então, isso é o neutrófilo bastonete. E quem deu origem a esse neutrófilo bastonete foi esse outro aqui, ó, que é um neutrófilo metamielócito, que aí tem um núcleo menos definido ainda, tá vendo? Uhum. Esse aqui ele vai ficando mais abauladinho e a tendência é ele ficar redondo à medida que ele é mais imaturo, tá? E por que isso aqui é importante da gente definir? Porque quando a gente tem processos inflamatórios ou processos em que o organismo precisa responder mandando mais dessas células de defesa para o sangue, eventualmente, quando ele esgota essas células que estão armazenadas na medula óssea, ainda assim não há suficiência. Então, a medula começa a mandar cada vez mais essas células mais jovens. Então, quando a gente tem essas células jovens no sangue, na lâmina, a gente está dizendo, inclusive, que a medula óssea está com capacidade de resposta, ou seja, é um processo responsivo. E aí a gente começa a dar alguns diagnósticos, né? Como, por exemplo, inflamação aguda. Às vezes, quando a gente tem desvios grandes, muitas dessas células aqui jovens no sangue, a gente até classifica como um desvio à esquerda, de neutrófilos à esquerda, regenerativo. Então, a gente está também falando de prognóstico, tá? E quando a gente tem, por exemplo, células blásticas, a gente pode estar começando a falar ou pensar num diagnóstico diferencial, por exemplo, de leucemia. Então, fazer a identificação dessas células na lâmina do sangue periférico é importantíssimo para a gente, porque diz exatamente, né, se está proporcional ao quadro clínico que o paciente apresenta,
se o prognóstico é bom, se eu tenho condições de recuperação clínica, se o tratamento está surtindo efeito, ou se de repente a resposta, né, leucocitária está me fazendo pensar que esse animal está progredindo para uma piora, tá? Então, só uma curiosidade. Pode perguntar, que eu vou mostrar a foto disso para vocês entenderem. Quando o patologista está fazendo essa análise para fazer um hemograma, então ele avalia também essas células que são imaturas, a presença dessas células imaturas. Sempre, tá? Então, e faz a contagem também delas. Tem que contar. E a partir da contagem é que eu consigo definir. Aqui está um pouquinho mais parecido, mas depois eu ponho foto de verdade, tá? E aí eu quantifico isso, transcrevo isso depois, porque a gente quantifica, na verdade, numa contagem percentual. Como é que a gente faz? A gente tem a leucometria total, em que a gente pega o sangue e conta quantos leucócitos totais tem. E quando a gente faz a lâmina, a gente faz a contagem diferencial. E aí a gente começa assim, olha, eu vi uma célula, era um neutrófilo, anoto. A segunda célula era outro neutrófilo, anoto. A terceira era um linfócito, anoto. E aí quando eu chego em 100 células, eu sei quantos neutrófilos eu tinha em 100, quantos linfócitos eu tinha em 100, e assim eu tenho o percentual. Então, se eu tinha, por exemplo, 20% de linfócitos, e a minha contagem da leucometria total foi 10.000, eu sei que esse animal tinha 2.000 linfócitos circulantes. Entendeu, Natália? Se esse animal tinha... É uma proporção. E aí, essa proporção, a gente transforma em valores absolutos quando a gente sabe qual era a leucometria total. Então, se a leucometria total era de 10.000 e eu tinha 80% de neutrófilo segmentado, que é esse que está aqui no nosso desenho, né? 10% de bastonetes, 5% de metamielócitos, eu consigo transcrever isso em valor absoluto e dizer se esse animal tem verdadeiramente ou não um desvio à esquerda, ou seja, o aumento dessas células jovens na corrente circulatória. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você não precisa de analisar as 10.000 células, você vai analisar uma porcentagem menor e fazer a proporção. Exato. Aí, quem vai me dizer se eu vou analisar 50 células, 100 células ou 200 células, é essa leucometria total. Por quê? Porque eu preciso ter uma análise percentual que seja representativo. Se eu tenho 500.000 leucócitos, se eu avaliar só 100 células, muito provavelmente eu vou estar dando uma margem de erro muito grande, porque praticamente, se isso for inflamatório, vai aparecer só neutrófilo. E aí eu não dei chance dos outros tipos celulares aparecerem. Então, toda vez que a gente tem grandes leucocitoses, ou seja, contagem de leucócitos muito altas, o ideal é eu sempre contar mais de 100. Então, às vezes a gente conta 200, às vezes a gente chega a contar até 500 células para traçar um percentual para fugir do erro. Respondi? E isso tem algum cálculo... assim, eu tô entendendo como funciona essa leucometria. Isso é novidade para mim. Eu vou te mostrar aqui. Deixa eu ver se tem Isso é baseado no quê? Você olha a lâmina e tem alguma conta que você faz para determinar? Como é que é esse processo? Então, vamos lá. Vou pegar esse caso clínico aqui. Você está vendo a minha tela? Pimpão? Travou, né? Então, peraí que eu tenho que voltar aqui, tirar o meu compartilhamento e compartilhar outro sistema aqui com vocês. Só um minuto, tá? Tá. Aqui. Janela. Essa, acho que vai. Me diz se tá dando para ver o que eu quero mostrar. Carregando. O Pimpão tá aqui do meu lado, e aí eu tô de olho na tela dele para ver se... O Pimpão é o Lucas? Oxe, desculpa. O Pimpão é o Lucas? O Pimpão, você vai pro céu. Mas é porque, assim, é o apelido dele há séculos. Então, quando eu falo Lucas, ninguém sabe que é ele, sabe? Aí, quando eu falo que é Pimpão, todo mundo sabe que é ele. Entendi. Carregou? Não. Uai, trem esquisito. Então, peraí que eu vou de novo. Parou. Vou pôr a tela inteira. Foi agora? Foi, parece uma tabela.
Ok. Então, o que é essa leucometria? Deixa eu explicar para vocês. A gente conta esses leucócitos totais aqui, ó, que na verdade é a soma de todos aqueles tipos que a gente pode identificar na lâmina. Essa contagem aqui, ela é uma contagem que pode, e normalmente acontece em contadores automáticos, ou a gente pode contar em hemocitômetro, que é aquela câmara, é uma câmarazinha de contagem manual, que a gente pega o sangue, dilui, coloca ali e faz a contagem, depois calcula por microlitro de sangue, tá? Então, essa aqui é até um caso clínico bem interessante, mas que depois eu conto para vocês, mas é que ele traz aqui o lado a lado, o percentual com o absoluto. Então, o que a gente fez? Pegou o sangue total, diluiu, contou na Neubauer e deu, nesse caso aqui, ó, 6.800 leucócitos totais por microlitro, ok? Então, a gente vai lá e anota. Depois que a gente anotou isso, a gente faz a lâmina. A lâmina é aquilo que a gente mostrou para vocês, o produto, que é aquela que a gente cora. Quando a gente cora, a gente pega um contadorzinho que parece um pianinho. E aí a gente vai no microscópio e fala assim, olha, eu estou rodando vários campos, às vezes 10, 20, 30, 60 campos, eu não sei, quantos forem necessários, tá? E quando eu estou rodando a minha lâmina, eu consegui observar 9 eosinófilos, 1 metamielócito, 40 bastonetes, 9 neutrófilos segmentados, 36 linfócitos e 5 monócitos. Isso aqui é a minha contagem relativa, ou percentual. A soma disso tudo aqui vai dar 100%. Ok? Aí o que eu faço? As plaquetas você conta também, Fabiola? A gente conta também. A gente checa na lâmina, mas normalmente a gente conta também no aparelho hematológico automático ou na Neubauer, tá? Tá. Mas é uma contagem separada disso. A gente não conta junto com a leucometria diferencial. Tá bom? Aí, o que a gente faz com esse valor? A gente vem aqui e transforma isso num valor absoluto. Então, por exemplo, 9% de eosinófilos não representa nada para mim. Porque você fala assim, tá bom, 9% pode ser tanto muito aumentado quanto muito baixo. Por quê? Porque depende dessa leucometria total. Então, quantos eosinófilos eu tenho? Eu tenho 9% de 6.800. Então, 9% de 6.800 dá 612 eosinófilos. Deu para entender? 1% de metamielócito dá 68. 40% de bastonete, 40% de 6.800 dá 2.720. E assim por diante. Então, é assim que a gente faz a leucometria diferencial, transformando esse valor relativo em absoluto, a depender dessa leucometria total aqui, que a gente faz por contagem de aparelho automático ou mesmo na câmara de amostragem. Ok? Te entendi. Ficou claro agora? Ficou. Então, deixa eu só mostrar se eu tenho a foto aqui dos desvios. E tinha uma lâmina tão bonita. Espera aí que eu vou achar. Eu tenho um monte de patologia que agora não interessa. Depois vai ser o foco, mas por enquanto não é. Aqui pode ser uma coisa interessante para a gente conversar. Vocês estão vendo bem na tela? Sim. Então, aqui, ó, são fotos de uma lâmina convencional, né? Essas células aqui são as hemácias, que vocês veem, né? Que não tem núcleo, inclusive. E aqui eu tenho um neutrófilo segmentado. Sei que é segmentado porque tem uma ponte internuclear, um outro segmento, né? E aqui tem um brinquinho. Não sei se vocês estão vendo um pendurino, parece um brinco. Esse aqui, na verdade, é um corpúsculo que a gente chama corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo de Barr nada mais é do que uma cromatina sexual. Então, as fêmeas, como elas têm um cromossomo a mais, né? Um xizinho a mais, elas podem ter nos polimorfonucleares, ou seja, tanto neutrófilo, quanto eosinófilo, quanto basófilo, eu posso ter aqui esse brinquinho que a gente chama de corpúsculo de Barr. Tá? E olha aqui a pergunta que você tinha me feito, né, Natália? Eu posso ter um núcleo destacado? Nesse caso aqui, eu não sei se vocês estão vendo que eu tenho um núcleo e eu não enxergo a ponte internuclear. Vocês estão vendo? Mas às vezes isso é só posicionamento da célula, tá? Porque aqui eu tenho uma visão que é bidimensional, tá? Então pode ser só um artefato. Não significa obrigatoriamente que eu tenha o destacamento desse núcleo.
Mas, eventualmente, às vezes, essa ponte nuclear, vocês estão vendo aqui, ela pode ficar tão fininha que, às vezes, no processamento do esfregaço, eu tenho esse destacamento. E aí eu posso vir aqui observar um fragmento, né, do núcleo deslocado, tá? Mas isso a gente nem computa, a gente nem dá no laudo, nem escreve, ok? Entendi. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui são inclusões. Esse aqui pode ser interessante para mostrar para vocês, ó. Então, aqui, um monte de eritrócito, né? Olha aqui, um neutrófilo segmentado. Vocês veem que eu não vejo grânulo no citoplasma dele? Eu consigo ver fininho a membrana citoplasmática aqui, ó. Eu vejo que tem uma discreta coloração desse citoplasma, mas eu não consigo ver grânulos muito evidentes nele. E eu vejo uma delimitação aqui, ó, que é a membrana citoplasmática. Lembra que eu falei que nem sempre a gente vê ela tão definida? Então, esse aqui é um neutrófilo segmentado. A segmentação dele não está tão bonita, não está fazendo ponte internuclear, mas ele tem umas constrições, ó, tem uma constrição aqui, tem uma constrição ali. Ó, esse aqui também é outro neutrófilo segmentado. E essa célula eu vou pedir para vocês desconsiderarem, porque ela está toda alterada, ela está com Ehrlichia dentro. Ehrlichia é uma doença do carrapato, sabe? Então, essa aqui eu vou pedir para vocês não avaliarem, tá? Eu vou só mostrar essa daqui, ó. Que essa daqui está bem característicazinha. Inclusive, o núcleo dela está mais bolachudinho, assim, está mais gordinho, não é bem o padrão que a gente observa. Deixa eu ver se esse aqui está melhor. Vou projetar esse aqui. Estou projetando o que eu tenho aqui. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Esse aqui também é um neutrófilo segmentado. Aqui, ó, constrição aqui, tá? Esse aqui já não é segmentado. Vocês estão vendo que o núcleo dele não tem segmento? Mas a cromatina é parecida? Então, esse aqui é um bastonete, é um neutrófilo bastonete. Tá vendo? Tá, no neutrófilo segmentado tem um padrão, assim, de quantos estrangulamentos tem? Tem que ter de 3 a 5. Tá. Mas quando tem 2, a gente até fala assim, esse neutrófilo tá um pouco mais hipossegmentado. Mas se ele tiver abaixo de 10% da nossa contagem diferencial, a gente nem lauda, tá? Fabiola, posso perguntar uma coisa? Claro. É porque esses neutrófilos aí que você tá mostrando parecem muito monócitos. Pra gente diferenciar um do outro, a gente poderia olhar para a cor do citoplasma? Poderia não, deveria. O problema dessa célula que você está vendo aqui é que esse é um bastonete tóxico e que ele faz um pouquinho de basofilia citoplasmática, tá? Tá, não, beleza. Okay? Então, é mais o padrão de cromatina, é sempre uma associação da leitura entre núcleo e citoplasma, tá? Beleza. Deixa eu dividir uma outra tela com vocês, que eu acho que eu vou conseguir mostrar uma coisa bacana também. Peraí, que a Mary me mandou. Só um minuto, tá? Tá. Acho que pode ir esclarecendo algumas dúvidas. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar. A gente fotografou essas lâminas essa semana. Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês. Tá indo a minha tela cheia aí? Então... Ainda não chegou, é porque tá com delay. Ok. Então, ó, aqui são lâminas da nossa rotina, tá? E aqui eu tenho algumas alterações que podem ser interessantes da gente diferenciar. Então, aqui, ó, vocês notam que eu tenho um neutrófilo segmentado? Sim. Então, eu vejo bem o núcleo tem constrições, esse aqui é um neutrófilo bem dentro do padrãozinho. Esse aqui é um metarrubrícito, na verdade, ele é até um rubrícito, tá? Mas vocês notam que ele não é um linfócito, ele é um eritrócito nucleado. A gente chegou a falar disso para eles? Então, esse aqui é o eritrócito que ainda tem núcleo, tá vendo? O cuidado dessa célula é a gente não confundir ela com um linfócito, tá? Porque o núcleo é redondinho, tá vendo? E como é que você sabe a diferença? Além do tamanho, eu tenho um padrão de cromatina nuclear e de coloração citoplasmática diferente. Eu vou te mostrar um linfócito, você vai me entender. Tá. Mas nessa lâmina tem comparativos. Então, presta atenção. Pega esse eritrócito aqui, ó.
Ele está sem núcleo, não está? Esse que eu estou apontando aqui. Sem núcleo, né? Sem aquela parte mais Isso. escurinha. Mas se eu botar um núcleo nele, ele não fica igualzinho essa célula? Pega Fica. essa célula aqui, fica igualzinho, não fica? Aham, a Então, tonalidade. é mais fácil, é mais fácil, tá? Porque esse aqui, ó, é provavelmente um reticulócito, ele é um policromatófilo. Então, essa célula aqui acabou de perder esse núcleo aqui, provavelmente. Tá? Então, quando eu comparo, nesse padrão dessa lâmina, essa célula aqui é igualzinha a essa, só que ele tem núcleo. Então, ele é essa célula um pouquinho mais jovem. Então, isso daqui é um eritroblasto, ou um rubrícito, ou um metarrubrícito. Tem nada a ver com leucócito, tá? Assim, por tirar a dúvida, à direita dele, na parte de baixo, também tem outro? Dessa célula aqui? É. Não, Tá. Aqui nesse campo eu só tenho esse metarrubrícito. Eu tô achando assim, não tô acostumada, né, a fazer essa classificação, mas me pareceu tão próxima a tonalidade dessas duas de baixo. Essa aqui? Qual? Um pouquinho mais embaixo. Essa. Aí vai para a direita, volta um pouquinho. Ela tem uma pontinha diferente. Essa. A diferença dessa para aquela é que essa aqui não tem o núcleo. O núcleo que é essa bolinha roxa aqui, ó. Eu só tô vendo nessa célula. Mas essa é igual a que você mostrou anteriormente? Essa daqui é a irmã dessa que eu tô apontando agora. Tá. Então são as irmãs do mesmo tipo, né? Do mesmo tipo. Quer dizer. E Tá. essa daqui é da mesma linhagem, ou seja, é eritroide também. Isso vai dar origem a um eritrócito maduro. Isso não vai dar origem a um linfócito. Isso não é um leucócito. Tá. Tá? Deixa aqui, eu acho que eu vou ter que tirar um por um. Caramba, peraí. Babésia, barba. Queria tanto que fosse pro. Essa tá mais difícil para vocês. Aí, ó. Olha que interessante essa. Vocês estão enxergando aí? Sim. Então, eu tenho um monte de hemácia, ok? Essas mais rosinhas pequenininhas são as plaquetas. E essa célula do centro aqui, ó, ela é uma célula que tem o núcleo dividido. Vocês notam aqui uma ponte internuclear? Uhum. E o citoplasma dela tá roxo. Tá vendo que tá roxo? Com um padrão de cor da mesma palheta da cor do núcleo. Vocês notaram isso? Sim, então, sim, isso aqui dá é um pra ver. basófilo. Isso é é um basófilo. Basófilo. Parece um eosinófilo também. Parece. Aí deixa eu te mostrar um eosinófilo. A gente já tira essa dúvida. Olha lá. Esse é neutrófilo segmentado. E olha que interessante. Aqui é eosinófilo. Olha aqui, o grânulo rosinha e redondo. Você consegue notar que a palheta da cor é um pouquinho diferente? Calma aí, esse aí... O outro é Olha bem bastante perto. da cor do núcleo. O eosinófilo é outra palheta, é rosa. Deu para você notar aí? E esse parece um monócito. Inclusive, essa célula tem uma coisa interessante, porque o núcleo dela tá bastonete. Então, sim, tanto o eosinófilo quanto o basófilos têm a mesma escala de maturação que a gente comentou para o neutrófilo. Então, eles podem ter bastonete, podem ter metamielócito, tá? Ô, Fabiana, é o mesmo mas... padrão de maturação nuclear. É que essa célula também parece muito um monócito também. Como é que você conseguiu diferenciar, tipo assim, falar que isso é um eosinófilo e não um monócito? Vou projetar um monócito. Calma aí. Lá. Então, esse aqui até dá um pouquinho de dúvida, né? E além mais que eu tenho neutrófilo tóxico, né? Esse aqui não é um bom exemplo, não. A Manny salvou errado. Espera que eu vou achar. Pronto. Olha lá. Aqui eu tenho o neutrófilo segmentado. Essa foto está até um pouco fora de foco, né? Vocês veem aqui o neutrófilo segmentado?
Sim. Olha o tamanho dele, tá? Se for um eosinófilo, o tamanho do eosinófilo tem que ser semelhante ao tamanho do neutrófilo segmentado. Essa célula aqui é quase o dobro. Vocês conseguem notar isso? Sim, sim. Ah, sim. Okay? Vocês conseguem notar que ela tem uma basofilia citoplasmática? O citoplasma dela é meio azuladinho? E olha esse núcleo aqui, ó. O padrão de cromatina é um núcleo que tem um padrão de cromatina mais frouxo. Vocês notam? Olha, compara a cromatina, a densidade desse núcleo com a densidade desse outro aqui. Essas bolinhas brancas é o que mesmo, Fabinho? São os vacúolos, é porque esse monócito está ativado. Ok? Eu vou voltar no eosinófilo. Posso, para vocês tirarem dúvida? Sim. Olha bem essa foto aí, olha bem esse monócito. Olharam? Sim. Ok, então vamos voltar lá para o nosso eosinófilo. Aqui tem outro eosinófilo. Deixa eu botar a mesma foto, né? Eosinófilo e bastonete. Esse aqui tá maiorzinho. Olha lá. Esse é o neutrófilo. Essa célula não tem um tamanho bem aproximado? Tem. Ótimo. E o núcleo dele, ele é porque esse aqui ele é um núcleo jovem, tá, gente? Então, por isso que... Mas olha esse aqui, que é um núcleo mais maduro. Olha como esse núcleo tá tão denso quanto esse aqui. Notou agora? Esse neutrófilo, ele tá com uma coisa verdinha, ele tá diferente, né? É porque eu tirei uma foto de uma lâmina velha, Natália. Então tem uns sujos aí no meio do caminho. Tá bom. Deixa eu ver se eu tenho outra foto melhor. Tô querendo ser didática, mas minhas fotos não estão me ajudando, né? Não, mas bom que a gente vai conhecendo essas particularidades, né? Aqui eu tenho 3 eosinófilos. Ó, densidade do núcleo. Eu tenho aqui uma coloração rosa. Vocês notaram que esse aqui é rosa e o monócito é azul? Assim, tá bem sutil. Se você não falasse, eu não ia observar. Se eu olhar bem de perto, eu vejo um pouquinho do rosa. Isso, rosa. Eosinófilo é rosa. Tá. Deixa eu ver o que mais eu tenho eosinófilo aqui, neutrófilo. Eu podia passar por setinho aqui, não sei porque que ele não tá indo por setinho. Aqui, ó, de novo, né? Aquela mesma lâmina. Então, aqui o núcleo e o citoplasma é rosa. Agora vou botar um monócito. Posso? Todo mundo viu que o citoplasma é rosa? Esse é o eosinófilo, citoplasma rosa. Isso. Tá. Agora vamos no monócito. Aqui é outro monócito, ó. Olha aqui, é sempre uma associação, tá? Então, primeiro, tamanho. Olha o tamanho de um neutrófilo na mesma lâmina para o tamanho dessa célula. É do mesmo tamanho? É quase o nosso é muito maior. Tá. Muito maior. Olha a coloração desse citoplasma. Vocês conseguem notar que aqui é azul? Assim, na verdade, eu tô achando que é roxo, mas... É roxo. Tá vendo azul aí, ok. E o núcleo, vocês estão vendo que é mais frouxo? Sim, o núcleo... sim. Me mostra onde tem um azul, só para chegar mais perto aqui e conseguir ver, por favor. Azul? Aqui, ó, por exemplo. Toda essa parte do lado do vacúolo tá azul. Ah, tá. Ok? Eu acho que a característica mais fácil foi o tamanho. O tamanho realmente é bem... a maior célula circulante. Então, o tamanho sempre vai ser maior quando comparado ao do neutrófilo. Tem a basofilia citoplasmática e tem o núcleo com cromatina mais frouxa. Ok? Ok. Tem mais algum que você queira falar? Pimpão, você queira mostrar? Eu acho que gera mais confusão ao monócito mesmo. É o monócito, né? O célula nuclear. Que eu acho que é a ideia mais dúvida. Aqui, só para mostrar para vocês, ó, esse aqui é um neutrófilo bastonete. Tá vendo que o núcleo dele não dividiu?
não teve constrição. Eu tenho 2 neutrófilos segmentados e esse aqui tem o núcleo em bastonete. E ele tem uma coisa adicional, ele tem essa bolinha roxa aqui no citoplasma, que no normal não aparece, que a gente chama de corpúsculo de Dowley. Então, esse aqui é um neutrófilo tóxico, que o Pimpão colocou, o Lucas colocou, né, em algumas legendas para vocês. Então, o que é essa toxicidade? São alterações morfológicas na célula que representam para a gente uma aceleração da maturação dela. Então, por exemplo, se ele tiver uma basofilia citoplasmática, quando na verdade o citoplasma tinha que ser translúcido, ele está tóxico. Se ele tiver esse corpúsculozinho aqui, vocês estão vendo esse pontinho roxinho aqui? Sim, ó? sim. Ele está tóxico. Se ele tiver vacuolização, ele está tóxico. Se ele tiver núcleo em rosca, ele está tóxico. Então, Núcleo em rosca é o que mesmo, Fábio? Deixa eu te mostrar. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Isso aqui, ó. Então, o núcleo, ele deveria amadurecer e ir dividindo. Abrir e dividir, tá vendo? E de repente, gente, fica redondinho. fez como se fosse um donutzinho. Então, esse núcleo tá. também é um neutrófilo tóxico. Ele não amadureceu na velocidade ou escala natural, tá? Então, por exemplo, esses daqui, ó. Esse daqui é um neutrófilo que poderia parecer normal, mas eu não sei se vocês conseguem notar que no citoplasma dele, ele tem alguns vacúolos. Vocês estão vendo aqui, ó, umas bolinhas brancas dentro do citoplasma dele? Consegue Nossa, notar? tem que ter um olho bom, né? Quando você mostrando, tô vendo. Então, esse também é um neutrófilo tóxico, porque o neutrófilo normal é aquele que eu mostrei lá para vocês no começo, não tem que aparecer nada no citoplasma dele. Tá. Esses daqui, ó, eles também têm, não sei se vocês conseguem ver que aqui tá mais azuladinho, esse citoplasma.